A palavra do Senhor, ela nos ensina, meus irmãos, a ter esse coração agradecido a Deus. Porque Deus fez muitas coisas por nós. Deus fez muitas coisas sobre nós. Deus é o Deus, aquele Deus que é um Deus abençoador. E Deus gosta de abençoar. Deus é o Deus das dádivas. Deus nos deu a dádiva da vida, da existência. Nele nos movemos, existimos e respiramos. Deus nos deu as dádivas dos sonhos. Deus nos deu as dádivas das promessas. E eu vou dizer para você, Deus vai continuar te abençoando até o seu último dia de vida, até o seu último respiro. Haverá a boa mão do Senhor sobre você em nome de Jesus. Mas Deus, Ele gosta de abençoar os filhos que são gratos a Ele. Eu não sei você, mas tem coisas que eu faço para os meus filhos, e eles estão aqui, que eles não falam nada. Sabe por quê? Na vida é assim, à medida que você vai recebendo algo de alguém, no primeiro momento você é grato, mas depois você vai achando que é obrigação. Você deu a segunda vez, terceira vez, obrigação, não é? Meus filhos às vezes são gratos a mim, nem sempre, não é? Mas um pai, quando ele faz algo para um filho, ele espera o quê? Gratidão. Por isso que o primeiro princípio que eu quero dizer para você é que a gratidão tem o poder de alegrar o coração de Deus. Nada agrada mais a Deus do que quando você é beneficiário, você recebe um benefício do Altíssimo, você fala, Senhor, obrigado. Mas não teve um amém. Amém. Esses dias eu fiz um golaço, pastor William. Camisa 10. A primeira coisa que eu fiz, obrigado, Senhor. Por quê? Porque tudo que eu sou, tudo que eu vier a ter, tudo que eu faço vem dEle. DEle nos movemos, existimos e respiramos. Se não fosse o Senhor, você não estaria nem respirando agora. Então dá uma respirada funda aí. Obrigado, Senhor. A palavra do Senhor diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Em tudo. Porque Paulo vai dizer assim, em tudo agradecer, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos dar graças em algumas coisas, em todas as coisas. Porque tem gente que dá graças, mas não é em tudo. Você já agradeceu a Deus pelo seu cônjuge? Você já agradeceu a Deus pelos seus filhos? Você já agradeceu a Deus pela sua família? Você já agradeceu a Deus pela sua sogra? Pelo seu sogro? Pela sua nora? Pelo seu genro? Então, a vontade de Deus é que nós venhamos dar graças a Deus em tudo. Estou empregado? Obrigado, Senhor, por esse emprego. A empresa me demitiu? Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai cuidar de mim, e eu sei que o Senhor vai preparar um emprego para mim. A vontade de Deus, porque muitos irmãos falam assim, pastor, eu quero tanto agradar a Deus. Então, você quer agradar a Deus? Seja grato, porque esta é a vontade de Deus. Muitas pessoas ficam falando, pastor, eu não sei a vontade de Deus. Olha aí, a vontade de Deus é, em tudo dai graças. E uma pessoa, meus irmãos, ela é conhecida como cheia do Espírito quando ela tem esse coração agradecido. Lá em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo vai dizer assim, e não vos embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Agora olha o verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele está confirmando o que ele já tinha dito antes, que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela vive dando graças. E uma pessoa que dá graças, ela está sempre cantando.
Mulher, você tem ouvido seu marido cantar ultimamente? Eu não sei você, houve silêncio. Pelo jeito não estão cantando muito. Uma das coisas que eu fico mais feliz é ver minha mulher cantando. De vez em quando ela subia também. Aí eu falo para o meu filho, ó, aqui em casa está tudo tranquilo hoje. Porque quando a minha mulher está cantando e assobiando, falei para o meu filho, tranquilo hoje, pode continuar no videogame, eu vou continuar aqui que está tudo tranquilo. Por quê? Eu falo isso para você, porque uma das expressões de uma pessoa grata, que essa é a vontade de Deus, é expressar cânticos. Você percebe que os nossos cultos nós gastamos muito tempo cantando? Tem irmãos que reclamam. Tem irmãos, 20 minutos pastor cantando, 20 minutos. Mas vai fazer o quê? Nós somos a igreja que canta. Lá no céu você vai cantar a vida toda. Então é bom você já ir acostumando, porque senão você vai chegar lá no céu e vai estranhar o céu. Vai chegar lá para o Senhor e falar, Senhor, 3 dias já estou cantando aqui. Então a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas gratas, que você seja conhecido na sua família, no seu trabalho, no seu grupo de relacionamentos, e você é uma pessoa agradecida. Agora, nem todos os momentos você vai olhar para a situação e você vai querer agradecer. Por exemplo, tem irmãos que quando pega o salário, dia 5, antigamente era dia 10, né? Essa porcaria aqui. E aí ele acha que isso é bom. Não. Quando você pegar seu salário, que seja R$1.000, Senhor, eu te dou graças, porque foi o que Jesus fez. Jesus, quando pegou 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ele não falou, ó, essa miséria. Não, ele falou assim, Pai, graças te dou. Então nós temos que agradecer, meu irmão. Agradeça pelo carro que você tem. Agradeça pela casa que você tem. Agradeça pelo bairro que você mora. Agradeça pela cidade que você mora. Agradeça pela célula que você tem. Você agradece a Deus pela sua célula? Não, aquela célula, pastor, eu não gosto daquela célula que todo final de célula é pãozinho com mortandela, não aguento mais. Então leva alguma coisa. É culto de gratidão, mas também tem exortação, viu? Primeiro motivo que eu quero ser rápido, que nós devemos ser gratos, porque esta é a vontade de Deus. Diga assim comigo, a vontade de Deus, diga mais forte, a vontade de Deus é que eu seja grato por tudo. Segundo motivo que nós temos para agradecer a Deus é porque a gratidão tem o poder de mudar as circunstâncias. Aleluia! Então a gratidão, ela pode mudar as circunstâncias. Lá em Provérbios capítulo 3 verso 6, Provérbios 3, 6, o rei Salomão, ele diz assim, reconheça-o, reconhecer o Senhor, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, o segundo motivo que nós temos, meus irmãos, coloca o versículo anterior, para agradecer a Deus, é que às vezes a gratidão, ela vai mudar as circunstâncias. E Salomão aqui, ele diz assim, olha, você é filho de Deus, você é filha de Deus, reconhece-o em todos os seus caminhos. Só que o problema hoje é que a gente só reconhece quando acontece coisa boa. Tive um aumento, Senhor, reconheço nos seus caminhos. Aí eu tenho um probleminha, não sei não, deixa eu falar para você. À medida que você vai crescendo em Deus, você vai amadurecendo em Deus, você mais vai reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. Você sabe que existem 3 tipos de filosofias de vida. A primeira, tem gente que não reconhece o Senhor em nenhum momento.
tudo ele acha que é natural. Tudo é natural, é a vida, são as leis físicas, Deus estabeleceu, então tudo é natural. Esse é o primeiro tipo de pessoas. Tem pessoas que reconhecem o Senhor em alguns caminhos, mas ele reconhece o diabo em outros caminhos. Então, tem pessoas que quando a coisa é boa, ele fala assim, ó, obrigado, Senhor. Mas quando a coisa é ruim, ele fala, isso é do diabo. Mas às vezes não. Mas o terceiro tipo de pessoa que vai amadurecendo em Deus é que o diabo não faz parte mais da equação da vida dele. Agora, em tudo na vida dele, ele reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Eu perdi o emprego, minha vida está nas mãos de Deus. Eu perdi um relacionamento, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha empresa faliu, a minha vida está nas mãos de Deus. Ou seja, tudo na minha vida agora passa por Deus. O diabo não mais faz parte da minha equação, porque eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Alguém aí pode dar um glória a Deus aí? Como eu estava dizendo, a gratidão, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Está falando de Jesus. Jesus, certa vez, ele evangelizando pelas ruas empoeiradas da Palestina, e ele foi saindo e foi ficando para uma área bem distante. Chegando lá, a Bíblia diz que tinha mais de 5.000 pessoas. E você sabe que naquela época não contava nem as mulheres nem as crianças. Então, quando tem 5.000 homens, quantas pessoas tem? 10.000? Não, se tem 5.000 homens, mas põe mais 5.000 mulheres, 10.000, mulher sempre tem 2 filhos. Poxa, tinha 20.000, vamos fazer uma conta aí de 20.000. E aí, Jesus está lá num deserto na Palestina, sem comida e bebida, e Jesus vê que o povo está faminto, e Jesus fala para os discípulos, dá-lhe vós de comer. E os discípulos olham para aquela multidão, e fala para Jesus, mas como que nós vamos dar comer para 20.000 pessoas aproximadamente? Aí um dos discípulos teve a ideia, vamos fazer um junta-panela aqui. Já fez junta-panela? Juntar panela, todo mundo. Aí nesse junta-panela não foi muito bom não, porque o máximo que eles adquiriram foram 5 pães e 2 peixes. Olha, aí o discípulo Jesus traz para Jesus lá 5 pães e 2 peixes para alimentar aproximadamente 20.000 pessoas. Se eu fosse Jesus, William, ia falar assim, vocês estão de brincadeira comigo. Eu vou falar para vocês, eu falo para vocês fazer um junta-panela, o que vocês conseguem são 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Se eu fosse o Silvio Galli, eu ia exortar aqueles discípulos. Vocês são fracos demais, que liderança fraca. Mas sabe o que Jesus fez? Olha o poder da gratidão. Jesus pegou aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos, e ele não murmurou. Ele não disse assim como alguns dizem, tá vendo? Ai, o que eu ganho depois de servir até os 20 anos? Não foi isso que ele falou. Ele pegou os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos e disse assim, Pai, graças te dou. Olha o poder da gratidão. Pai, graças te dou. E quando Jesus fala isso, acontece o milagre da multiplicação. E Jesus manda alimentar aquele pessoal, aquelas aproximadamente 20.000 pessoas. Todos foram alimentados e ainda sobrou. Quando a gratidão, a unção da multiplicação é liberada em nome de Jesus Cristo. Então quando você pega um valor que você acha pequeno, não murmure, não reclame, agradeça a Deus, porque se você tiver um coração grato, o poder da gratidão vai fazer com que as circunstâncias mudem e o nome do Senhor é glorificado. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Um outro exemplo que eu posso dizer para você é Paulo lá em Filipos. Está lá em Atos capítulo 16. Atos 16, Paulo foi lá pregar o evangelho, porque ele expulsou o demônio de uma adivinha. Ele vai parar lá na cadeia. E olha só, ele vai pregar o evangelho, e depois, antes de prendê-lo, açoitaram ele com uma quarentena menos uma, 39.
39 açoites nas costas, ele e Silas. E a Bíblia diz, à meia-noite, Paulo poderia falar, está vendo? Vim pregar o evangelho aqui, os filipenses, o que eu recebi? 39 chibatadas. Olha o que eu recebi, cadeia. Olha o que eu recebi, vergonha, desprezo. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a agradecer a Deus, eles começaram a honrar o nome de Deus. E quando eles começam a glorificar, a Bíblia diz que vem um grande terremoto e as cadeias se abrem. E ali ele ganha a família do carcereiro e começa a igreja em Filipos. Deixa eu falar para você, quando você estiver passando por umas circunstâncias difíceis, irmão, agradeça a Deus, porque a unção vem do poder de Deus e Ele vai mudar as circunstâncias em nome de Jesus. Você está com um filho rebelde, agradeça a Deus. Está com um marido problemático, agradeça a Deus. Está com uma mulher infiel, agradeça a Deus, que você verá o milagre da multiplicação acontecendo na sua vida. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Por isso seja uma pessoa grata. Por isso que antes de você acordar de manhã e pegar o celular, antes de você colocar o pé no chão, esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei e me regozijarei nele. Hoje vai ser o meu dia mais feliz. Hoje eu vou viver em gratidão. Hoje eu vou viver em louvor. Hoje eu vou honrar a Deus. Você sabia que os 5 primeiros minutos da sua vida, os 5 primeiros minutos do seu dia, ele pode mudar o seu dia? Isso não é a Bíblia que diz, não, é a neurociência. Diz que os 5 primeiros minutos seus vai definir como vai ser o seu dia. Eu não sei você, mas quando eu acordo eu já ponho louvor. Alguém faz isso aqui também? Já ponho louvor, porque se o mundo diz que quem canta seus males espantam, a Bíblia diz que o louvor liberta. O louvor cria um clima celestial, em nome de Jesus Cristo. Hoje mesmo, acordei, enquanto eu estou fazendo a barba, aleluia, já coloco uma música de louvor a Deus. Entro no carro, louvor a Deus. Na academia, louvor a Deus. Descascando cebola, louvor a Deus. Assistindo um filme na Netflix, louvando a Deus. Então você faz da sua vida um louvor. Aí o céu vem para a terra. Essa é a vontade de Jesus, que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Aí você sente aquele ambiente do céu. Oh, quantos podem dar um glória a Deus aí, por favor? Terceiro motivo que nós precisamos agradecer a Deus: a gratidão tem o poder de trazer o contentamento. Olha, eu vou falar para você, as pessoas vivem falando que querem serem felizes. Quantos querem ser felizes aqui? Amém. Nós somos uma igreja feliz, viu? Os pastores aqui, ainda que tem umas caras feias aqui, são felizes também, amém. Nós somos uma igreja feliz. Eu sei que existem muitas definições de felicidade, mas uma boa delas é: quanto mais contente você for, mais feliz você vai ser. O que é felicidade, se não você viver mais contente do que triste? E Paulo, o apóstolo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 11, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Não tinha aquela música da Jovem Guarda que dizia assim: é preciso saber viver. Conhece a música, viu? Então você já está velho, porque essa música é antiga. Essa música diz que é preciso saber viver. Paulo diz assim: olha, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi. O apóstolo foi humilde, e ele disse assim: ó, teve uma coisa que eu tive que aprender.
Aprendi a viver contente. Talvez você ainda não aprendeu. Por isso que você é esse velho ranziza, essa mulher truculenta, essa pessoa difícil de se relacionar, porque você ainda não aprendeu. Tem gente que vai viver a vida toda aqui e não vai aprender. Não vai aprender. Paulo diz assim, porque, o versículo anterior, porque eu aprendi a viver contente. E Paulo diz assim, olha, por causa disso, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Esse é o segredo da felicidade. Porque viver contente quando o Corinthians ganha é fácil. Eu quero ver você ser contente quando o time corre risco de rebaixamento. E leva 5 do Bahia ainda por cima. Aí tem que ter fé e tem que ser contente. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou torcer para o Santos então. O que estava ruim piorou. Mas é uma coisa que você, meu irmão, deixa eu falar para você. O segredo da felicidade está no contentamento. Porque tem gente que não tem contente com aquilo que tem. Ele só fica olhando para aquilo que não tem. Tem mulheres, pastor Heribilto, que quando vai no shopping, ela vê outras com outras cheias de sacolas, e ela só com a sacolinha pequenininha. É luta. Ela olha e fala assim, eu queria ser aquela mulher. Aí você está com aquele saquinho que você comprou um remédio na farmácia. Aí você vê aquelas mulheres vindo com aquela sacola, aquelas mulheres que fazem academia. Você sabe que você consegue saber uma mulher que faz academia e quem não faz. Eu já percebi que aqui a maioria não fazem. A mulher vem assim, Will, e você lá com aquele saquinho plástico da farmácia de remédio genérico. Aí você fala, pedindo desconto. Não dá, eu queria ser. Deixa eu falar para você. Aprenda a ser contente com aquilo que você é, com aquilo que você tem e com aquilo que Deus te deu. Esse é o segredo. Paulo diz que aprendeu a viver contente na fartura ou na escassez. Estou aqui com o saquinho aqui do médico, do remédio mais barato. Mas filho, eu não sou o que as marcas de roupas dizem que eu sou. Eu não sou o que as grifes dizem que eu sou. Eu não sou o que a sociedade diz que eu sou. Eu não sou o que meus pais disseram que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Oh, aleluia! Então quando você aprende a viver contente, talvez você não vai comer um panetone balduco, que é caro. Mas talvez você vai comer aquele panetone daquela padaria lá do Zaira 20. É bom? Mais ou menos. Mas você está lá e fala assim, olha, eu gostaria, Senhor, de comer o da balduco. Estou fazendo propaganda, não estou ganhando nenhum panetone aqui não, viu? Mas o que eu tenho, o que o Senhor me deu, é esse aqui. Senhor, me dá um paladar que eu possa desfrutar disso aqui. Vou dizer para você, tem gente que come arroz e quiabo que tem mais prazer do que quem come caviar. Então deixa eu falar para você, é você aprender a viver contente, porque a sua vida está na palma da mão de Deus. Quando você está descontente, você está dizendo assim, não com palavras, mas no pensamento: Senhor, o Senhor não cuida de mim não. Aquelas duas lá com a sacola cheia, o Senhor cuida. Aliás, acho que elas nem te servem, porque aquelas roupas que elas têm, nem acho que te servem. E eu que te sirvo, vivo aqui com esse problema. Mas deixa eu falar para você,
a Bíblia diz que nós temos que aprender a viver contentes. E Paulo vai dizer assim no versículo 12, olha só, coloca lá, Filipenses 4, 12. Ele diz assim, que eu aprendi a viver contente. E ele diz assim, tanto sei estar humilhado. Porque às vezes, não é uma humilhação, você vê uma pessoa com 2 sacolas cheias e você com um saquinho plástico ali com remédio. Paulo diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. E ele conclui o verso 13 dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Levanta a sua mão e diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Dá um glória a Deus aí, aleluia, aleluia. Aprenda a viver contente, irmão, aleluia. Quarto motivo que nós temos para agradecer a Deus, que hoje a mensagem não é aquelas mensagens longas, é aquelas mensagens rápidas, porque nós queremos testemunhar sobre o que Deus fez. A gratidão tem poder de trazer vida onde existe morte. Não sei se vocês se lembram, na ressurreição de Lázaro, não é? Jesus fez o mesmo que quando ele fez o milagre da multiplicação. Jesus, ele ali em João capítulo 11, o seguinte para nós, Jesus vai colocar ali em João 11, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. E é interessante que a tradição rabínica dizia o seguinte, que um morto pode ressuscitar até o 3º dia. Havia uma tradição que uma pessoa que morria, ela poderia ressuscitar no 3º dia, mas no 4º dia ninguém poderia operar o milagre dela, a não ser que Deus viesse pessoalmente e ressuscitasse. E é interessante que a Bíblia Sagrada, ela vai dizer ali, que quando Jesus chega ali em João capítulo 11, já havia 4 dias que Lázaro havia morto. A Bíblia diz em João 11, 41, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. E tendo dito isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Você sabe por que Jesus teve que chamar o nome de Lázaro? Porque se Jesus falasse para todos os mortos, venham para fora, Jesus é tão poderoso que todos os mortos de todas as épocas que haviam morrido, todos viriam para fora. Porque quando ele fala, ele é poderoso, acontece. Mas ele só falou o nome de um. Até talvez os outros que estivessem lá, puxa, ele não falou meu nome. E Jesus, ele fala assim, Lázaro, vem para fora. Então Jesus, ele agradece a Deus. E ou no ambiente de morte, num ambiente de luto, num ambiente tenebroso, Jesus fez o quê? Agradeceu. Agradeceu. Eu não sei você quantos velórios você já foi, mas uma coisa que eu costumo ir em velório, graças a Deus nessa igreja aqui morre pouca gente. E normalmente os velórios que nós vamos é de parentes de irmãos que morreram. Normalmente. Ah, quem morreu? Pastor, eu vou lá no velório, quem morreu? Não, não é o irmão da igreja, é o bisavô, é o vô, é o tio. Normalmente, graças a Deus, morre pouca gente aqui. Por isso que é bom você ficar por aqui. É porque aqui a gente se cuida. Igreja que se alimenta bem, igreja que faz exercício, igreja que dorme bem, igreja que come bem, igreja que se relaciona bem, igreja que gosta de festa. Você vê, ontem eu estava vendo uma igreja aqui na nossa região, pastor William, o pastor colocou assim no Instagram, venha no culto de domingo, que esse ano encerramos as nossas atividades. Falei, mas no dia 19 já encerra? Nós estamos começando, não é? É triste, né? Porque
os membros da igreja, do dia 19, onde eles vão no Natal? Eu vou informar que aqui tem 24, 31, 28. Não, aí a gente vai estar roubando a ovelha dos outros, isso é feio. Mas é interessante que a Bíblia diz que Jesus agradeceu. E quando a gente vai num velório, o que a gente tem que fazer, independente se a pessoa era cristã ou não cristã, é agradecer por aquela vida. Ninguém disse nem um amém. A pessoa morreu, vamos agradecer a Deus por essa vida. Vamos agradecer a Deus. Agora, mais importante que agradecer quando ela morre, é melhor agradecer ela quando ela está viva. Porque tem gente que só lembra de fazer homenagens depois que a pessoa morre. No dia que a pessoa morre, é coroas, flores, presentes, elogios. Mas ela já morreu. Por que você não fez isso antes? Por que você não entregou uma rosa para a mulher antes dela morrer? Por que você não entregou um perfume para o marido antes dele morrer? Aí não. Mas Jesus, ele foi lá no velório, e a Bíblia diz que ele falou: Pai, graça te dou. E Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Deixa eu falar para você. Quando você tem um coração grato, pode existir morte, que a gratidão vai gerar vida. Talvez na sua casa tenha um filho rebelde. Talvez tenha um marido, uma mulher problemática. Talvez tenha um problema sério financeiro, uma dívida impagável. Mas no lugar de você ficar falando da situação, agradeça a Deus, porque na gratidão a multiplicação vem, os recursos vêm e a vida é liberada. Você quer ver você resolver um problema de casamento? Então pode aplaudir, pode aplaudir. Você quer resolver um problema de casamento? Porque você fica só olhando as coisas ruins da sua mulher. Você só fica olhando os defeitos dela. E aí, você acha que vai melhorar? Vai piorar. Você já viu alguém ser mudado por receber crítica? Não, as pessoas mudam quando recebem elogios. Então quer mudar seu casamento? Chega para sua mulher hoje, quando chegar no culto. Eu aprendi lá na igreja que onde a gratidão, a morte é convertida em vida. Fala para sua mulher: olha, você, eu nunca te falei isso, mas você é a Miss Mauá. A Miss Mauá. Ou a Miss ABC, se morar em Ribeirão Pires. Elogie as virtudes, as qualidades. Começa a agradecer a Deus pela pessoa que está perto de você. E você vai ver que onde tem morte, a vida vai ser gerado e o relacionamento vai ser renovado. Aleluia! Quantos concordam com isso? Dê um glória a Deus aí. Agora, por que Deus, Ele se interessa tanto por gratidão? Porque Deus precisa. Será que Deus precisa da gente ficar falando: olha, Tu és grande, Tu és altíssimo? Será que Deus um dia amanhece com uma autoestima baixa e a gente precisa dar uma levantada em Deus? Vamos cantar os corinhos aí, ver se anima Ele, porque Ele está meio triste. Será que Deus precisa disso? Irmãos, Deus, Ele se basta, Ele não precisa de nada. Mas quando você louva, você adora, você agradece, não é Deus que muda, quem muda é você. Entendeu o que eu estou falando? As ações de graça, ela produz o contentamento. E a vontade de Deus é que nós tenhamos esse coração agradecido. E quanto mais você agradece, mais Deus tem vontade de te abençoar. Eu sou assim com meus filhos. Quando eles falam: obrigado, pai. Aí eu falo: vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Mas quando eu faço o que eu tenho que fazer, não ouço nenhuma palavra, eu fico pensando: será que eu vou fazer? Porque nem um obrigado. Entendeu? Então aprenda isso. Quando uma pessoa abençoar você, agradeça em nome de Jesus Cristo. Então a gratidão, ela é importante. E a gratidão, por último, para a gente dar os testemunhos, ela tem que ser expressada. A gratidão tem o poder quando ela é expressada de todo o coração.
Lá em Lucas, nós não vamos ler o texto por causa do tempo, Lucas capítulo 17, ali aparece 10 leprosos para serem curados por Jesus. Você sabia que a lepra era um problema na época? As pessoas tinham que viver numa aldeia separada, elas não poderiam conviver, e 10 leprosos, eles vieram para Jesus, e ali Jesus curou os 10 leprosos. Mas interessante que apenas um voltou para agradecer. Aí eu pergunto para você, será que os outros 9, eles não eram agradecidos? Olha, eu vou dizer para você, eu acredito que eles eram, porque eles foram curados. Eles eram agradecidos porque eles foram curados de uma doença terrível na época, e eles foram curados, e apenas um voltou para agradecer. Eu acredito que os 9 eram gratos, mas eles não expressaram gratidão. Apenas um voltou e agradeceu a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. A gratidão é muito importante quando ela é expressada. Gratidão em silêncio não serve para nada. Gratidão, porque tem muitas vezes você é grato, mas não expressa. Agora é interessante que esses 9 leprosos, eles eram gratos, porque eles foram curados, mas a gratidão silenciosa não é útil para ninguém. A gratidão, ela tem que ser expressada, ela tem que ser falada, ela tem que ser testemunhada, ela tem que ser proclamada. Então nós temos que expressar gratidão. Aleluia. Então a gente tem que ser grato pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, e a gente tem que ter intenção em ser grato, porque a nossa natureza humana, a tendência é não ser grata, a ponto de lá no Velho Testamento, o Senhor tirou o povo do Egito e conduziu a Canaã, e o Senhor exorta eles porque eles esqueceram de ser gratos. Então que a nossa igreja não seja uma igreja que tenha uma gratidão silenciosa e nem uma gratidão que se esqueça daquilo que Deus fez. Eu quero encerrar, falar 3 coisas para você cultivar um coração grato. Primeiro, considere o que Deus já fez por você. Considere isso. Esse ano, o Senhor cuidou de você. O Senhor deu provisão. Talvez não teve picanha todos os dias, mas se teve já um ovo, proteína, 6 mg de proteína, um ovo, arroz, feijão e ovo. Obrigado, Senhor. Esses dias saiu uma pesquisa que as 10 piores comidas do mundo, a primeira, o cuscuz paulista. Eu falei, paulista come cuscuz? Eu nunca comi cuscuz na minha vida. Alguém aqui come cuscuz? É porque vocês são tudo baiano. Saiu uma pesquisa. Eu não sabia que tinha tantos baianos na nossa igreja assim, não. Oi? Agora, o Senhor teve lá, foi cuscuz, foi ovo, foi picanha. Curve sua fronte e agradeça a Deus. Pastor, há um mandamento que a gente tem que agradecer antes da refeição? Não existe um mandamento para isso, mas tem coisas que não precisa de mandamento. Um coração grato faz a gente fazer isso. E às vezes o Senhor nos supriu com sobremesas, porque o Senhor não leva só numa terra que mana leite, que fala de sustento. O Senhor também nos leva numa terra que mana leite e mel. Mel fala de quê? Doçura. Quantos aqui gostam de sobremesa? Oh, igreja gordinha que gosta de sobremesa. Agora, Deus nos dá isso. Então, por favor, não esqueça de agradecer a Deus por cada refeição, por cada alimento, por cada nutrição. Esse final de ano, normalmente,
as mesas ficam mais fartas. Sim? Sim, pastor Jefferson. As mesas vão ficar mais fartas. Tem mesas que a gente não sabe nem o que come primeiro. E amém por isso. Amém. E Deus nos deu para que a gente desfrute disso. Mas reconheça, fala: Senhor, eu sei que a minha mesa está transbordando para a direita, para a esquerda, mas eu sei que isso foi providência do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar para você é: lembra dos benefícios que o Senhor fez, pelas portas que Ele abriu. Lembre, alguns de vocês esse ano Deus deu um emprego. Alguns de vocês, Deus esse ano deu um casamento. Alguns de vocês esse ano Deus deu uma faculdade. Alguns esse ano Deus deu um batismo. O que mais? Me ajudem. Um reto projetor? Um neto. Um neto que está no ventre da filha, mas já deu, já existe. O pastor Evandro ficou mais dócil depois que ele ganhou. Ele era agora, pastor, mais ou menos. Eu não sei o que Deus te deu. O que mais? Me ajudem. Me ajudem. Um carro, uma casa, saúde, livramento, provisão, dinheiro, aumento, promoção, indenização, aposentadoria. Contratos de quê? De trabalho, contrato de trabalho. Porque eu não sei que contrato que é. Então, para a gente... Oi? A igreja. Cada sustento, cada suprimento. E Davi, para encerrar, ele diz no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Por que Davi diz isso? Porque às vezes a nossa alma esquece. A nossa alma às vezes não se lembra. Mas você veio aqui nessa manhã para eu lembrar você. Fica de pé em nome de Jesus Cristo.